Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que atrapalham a sua vida de oração. Você sabia que tem pessoas que não conseguem mais orar? Você sabia que tem pessoas que não têm mais forças para orar? Você sabia que tem coisas que atrapalham a vida de oração de uma pessoa? Fique comigo e preste atenção e veja se uma dessas 5 coisas que atrapalham a vida de oração de uma pessoa se está acontecendo com você. Se uma dessas coisas que está atrapalhando de você orar, então você vai se livrar dessas ou uma ou até 5 coisas que estão te atrapalhando de você orar. E você vai se ver livre hoje dessas 5 coisas que estão atrapalhando de você orar. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa tremenda, que coisa grande, coisa forte, que atrapalham de você ter uma vida de oração com Deus. A primeira coisa que está atrapalhando de você ter uma vida de oração com Deus, e olha, nós temos que ter uma vida de oração com Deus. Nós temos que orar todos os dias. Eu não falo ficar o dia inteiro orando, porque nós trabalhamos, nós temos os nossos compromissos, mas pelo menos, no mínimo 10 minutos por dia, no mínimo 10, 20, 30, nós podemos orar sim. Então preste atenção na primeira coisa que está atrapalhando a sua vida de oração. A primeira coisa são, se você tiver com mágoas e sentimentos de vingança, isso vai atrapalhar a sua vida de oração. Você não vai conseguir se ligar com Deus na oração. Você não vai conseguir fazer uma oração abençoada na presença de Deus. Se você tiver com mágoas e sentimento de vingança, se você tiver com ódio no seu coração de alguém, então procure tirar esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento de vingança de alguém que você está tendo, porque essas coisas estão atrapalhando de você ter uma vida de oração com Deus. E como somos cristãos, é muito importante nós termos uma vida de oração com Deus. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós temos comunhão, muita comunhão com Deus. Mas se você não consegue orar, ou ora muito pouco, e quando ora, parece que Deus está em outro estado, parece que está tão longe. Mas quando nós oramos com uma comunhão forte com Deus, nós sentimos Deus do nosso lado, sentimos a presença de Deus, nós choramos, nós nos alegramos, nós sentimos a unção, o poder de Deus. Então, se essa primeira coisa está atrapalhando a sua vida de oração, elimine,
essa mágoa, esse sentimento de vingança e esse ódio do seu coração. Lembre, tire isso do seu coração. Você vai se sentir bem melhor e quando você for orar, você vai orar com mais intensidade. Você vai orar com mais fervor. Você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. A segunda coisa que está atrapalhando a sua vida de oração é pecado que você não confessou para Deus. Se você pecou, você pode se colocar de joelhos e confesse para Deus: Deus, eu pequei assim, eu errei, me perdoa, Deus. Só que tem pessoas que estão se acostumando a pecar tanto que já cauterizou, já está cauterizado por esse pecado e você não pede mais perdão a Deus mais. Tem pessoas que pecam e não se arrepende mais. Tem pessoas que pecam e nem pede perdão para Deus mais. A pessoa, ela começa a ter o coração fechado. Essa é a segunda coisa que está trabalhando a sua vida de oração. De você não pedir perdão a Deus por algo que você falou para alguém e humilhou alguém. Por algum pecado que você cometeu e você ainda não pediu perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se coloque de joelhos, converse com Deus, confesse os seus pecados, confesse que você precisa da misericórdia e do perdão. Aí Deus vai te perdoar, aí as tuas orações vão ser mais abençoadas, muito abençoadas, e você vai sentir a presença de Deus. Mas enquanto você não confessar o seu pecado de joelhos para Deus, você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir orar com intensidade. Você não vai conseguir orar com fervor, sentindo a presença de Deus. Então essa é a segunda coisa que está atrapalhando de você ter uma vida de oração. É pecado não confessado para o próprio Deus de joelhos. A segunda coisa que está te atrapalhando, está atrapalhando a sua vida, a terceira coisa, né? Eu já falei, a primeira, mágoas, a segunda é pecado não confessado. Agora, a terceira coisa que está atrapalhando a sua vida de oração é falta de, meu Deus do céu, essa terceira coisa aqui atrapalha mesmo uma vida de oração mesmo. Mas antes de eu dar essa terceira coisa, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E comente aí o que você tem passado. Você tem conseguido orar? O que você sente quando você tenta orar e não consegue? O que está acontecendo com a sua vida de oração? Comente aí. E nos teus comentários você vai deixar o teu nome. E eu vou orar por você. Na madrugada eu vou orar por você. Vou te apresentar a Deus e Deus vai te dar graça. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar um like aí. Deixa um joinha. Deixa um like aí, porque Deus vai abençoar você, tá bom? A terceira coisa que está atrapalhando a sua vida de oração é a falta de perdoar, falta de perdão. Se você não consegue perdoar alguém, se você não está perdoando alguém, não adianta que você não vai conseguir orar. Essa falta de perdão está atrapalhando a sua vida de oração. Então, perdoe quem você deve perdoar. Perdoe o pai, perdoe a mãe, perdoe o filho, perdoe o marido, perdoe a esposa, perdoe o vizinho, perdoe alguém da igreja, perdoe alguém de onde você trabalha, perdoe alguém da família. Libere o perdão, porque essa falta de perdão está atrapalhando a sua vida de oração
e está trabalhando de você receber as bênçãos de Deus na sua vida. A quarta coisa que está atrapalhando a sua vida de oração é pouco esforço da sua parte. Você não está se esforçando o suficiente para você orar. E a Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. Se você quer orar, mas você está sem força, então ore sem força, que você vai conseguir orar. Mas pastor, como que eu vou orar sem força? Ore mesmo sem força, que quando você se colocar de joelho, você vai me falando com Deus, vai me falando, e aquela fraqueza espiritual de orar vai sair da sua vida, e você vai começar a ter ânimo, graça, poder na sua vida. Então, só que se você não se esforçar para orar, você não vai conseguir orar. Até para orar precisa ter esforço. Sim, até para orar precisa ter esforço. E essa é a quarta coisa que está atrapalhando a sua vida de oração. Você não tem se esforçado. Ah, pastor, mas quando eu começo a orar, começa a me dar um sono. Quando eu começo a orar, pastor, dá um medo em mim, que eu fecho os olhos, dá um medo e eu não oro. Então se esforce e comece a orar, se esforce. Quando você se esforçar, você vai começar a ter uma oração poderosa, pode ter certeza disso. E a quinta e última coisa que está atrapalhando a sua vida de oração, meu Deus. A quinta coisa que eu anotei aqui, que você que está trabalhando sua vida de oração, é que você ainda está com o coração nas coisas no mundo. Você ainda está com o seu coração nas músicas mundanas. Você ainda está com o teu coração ainda naquele churrasco lá com aqueles amigos que não são crentes, que falam palavrões e que falam de mulheres, falam de homens. Você ainda está com o seu coração no mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa é a quinta coisa que está atrapalhando você, que está atrapalhando a sua vida de oração. Essa é a quinta coisa, é que você ainda está com o coração nas coisas do mundo. Procure se libertar, procure deixar o seu coração para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para o louvor, para a adoração a Deus. Aí você vai conseguir orar com mais fervor, com mais poder, e você vai sentir a presença de Deus, você vai falar com Deus e Deus vai te responder. Então está aí 5 coisas que estão atrapalhando a sua vida de oração. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.